Olá galera, tudo bom? Para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha, meu nome é Cristiane, sou professora de História. Nós trabalhamos na aula anterior o módulo 14, falando sobre os povos maias e astecas, né? São povos nativos da América Central, aqui no período anterior à chegada de Cristóvão Colombo, por isso são chamados de povos pré-colombianos. E hoje nós vamos estudar sobre outros povos, né? Sobre os incas e alguns nativos norte-americanos. Então espero que vocês gostem. Essa aula refere-se ao módulo 15 da apostila. Vocês podem acompanhar junto com a apostila ou vão prestar atenção na aula e depois pegar a apostila para poder conferir essas informações, né? Fazer fechamentos, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então primeiro vamos falar sobre a localização. Bom, se localizavam aqui na América do Sul, principalmente aqui na região entre o Peru e o Chile. Então a gente está vendo aqui vários povos dentro do povo Inca, né, que se desenvolveram aqui ao longo dessa região, principalmente na Cordilheira dos Andes, e na Cordilheira dos Andes que foram feitas várias construções, né, da civilização Inca, construções importantes. Então eles ocuparam regiões que hoje referem-se ao Equador, Bolívia, Colômbia, Argentina e o Chile. A partir do século XIV eles começaram a fazer incursões para a dominação dos seus povos vizinhos, conseguiram dominar muitos povos vizinhos, né, e ganharam uma posição de destaque na região de Cusco. O líder supremo, né, dos Incas era chamado de Sapa Inca. Era ele que centralizava o poder e comandava os povos. Essa ilustração é de Manco Capac, um Sapa Inca, né? Então percebam na ilustração que ele está aqui do lado do Sol. E o Sol, né, tem uma importância muito grande para o povo Inca. Inclusive, né, os deuses estão associados a elementos da natureza, assim como o Sol. E o líder Inca, ele também era associado a essa divindade, né? Essa questão da divindade com o Sol. Então, para garantir o controle do império, eles construíram um complexo de estradas, né? Chamado de Caminho Real. Opa, vamos voltar aqui. E esse Caminho Real era muito importante, por quê? Porque ele facilitava o deslocamento das pessoas, de mercadorias, né? Ele era muito importante também porque nesse caminho foram construídas várias fortalezas, havia sistema de coleta de água. Então, no Caminho Real existia toda uma estrutura para poder atender a sociedade, principalmente os nobres dessa sociedade, né? E para poder mobilizar um pouco essa sociedade. Então, o Caminho Real ele tinha uma importância muito grande para esses povos. Sobre a arquitetura Inca, uma característica muito importante é que eles desenvolveram uma técnica de superposição de encaixe entre blocos de pedra, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Isso aqui é uma imagem real de uma dessas, essa aqui provavelmente é um muro, né? De uma dessas construções arquitetônicas, e percebam que essas pedras elas são encaixadas sem nenhuma argamassa. Então aqui não tem nenhuma massa que faça a ligação entre as pedras. Elas eram encaixadas, pressionadas, né, batidas, e ficavam assim perfeitamente. Enfim, existem essas construções até hoje. Então é algo que ultrapassou séculos aí, né? E aí isso era bem interessante. Os Incas também contavam com uma estruturada rede de canais de água, né? Essas redes levavam água para todo o território. A cidade de Machu Picchu, como a gente vai ver nessa imagem aqui, é uma boa representação dessa questão arquitetônica. Tem várias coisas importantes nessa imagem, né? A questão da arquitetura, a gente vê aqui várias construções de pedra que eram feitas dessa forma, com essas pedras encaixadas sem nenhuma argamassa. Aqui não tem argamassa na construção disso aqui. Essas grandes escadas aqui, né, que davam acesso a outras partes da cidade. Aqui também, no meio dessas construções, havia o Caminho Real, né?
que facilitava aí a integração entre os povos. Então tinha uma engenharia arquitetônica bem interessante. Uma outra coisa curiosa também, né, para os povos Inca, né, que está dentro da cultura, isso também tem a ver um pouco com a escrita, mas não é exatamente uma escrita. Na verdade, diferente dos maias e dos astecas, a sociedade Inca ela não desenvolveu um tipo de escrita específico, mas ela desenvolveu um processo, um método interessante para poder controlar a produção. Então a gente pode dizer que ela desenvolveu um sistema matemático, né? E aí, através desse sistema matemático, eles utilizavam cordas, que eram chamadas de quipo, né? E o quipo, através de vários nós e posições diferentes, eles, né, faziam esse controle do que era vendido, do que era consumido, enfim, de impostos. Então, aqui no quipo, a gente tem, para cada nó, uma numeração, para cada posição, também de cada nó ou cada cor, né? Tudo indicava ou um valor ou uma importância, enfim, tudo tinha um significado aqui nessas posições. Então, apesar deles não terem uma escrita eficiente, né, ou digamos assim que mais elaborada, mais sofisticada, eles também se comunicavam através de pinturas, né, e artefatos que eles deixaram, muito artesanato, mas também através do quipo. E o quipo ele realmente foi muito interessante para que se fizesse esse controle aí comercial. Dentro da cultura dos Incas, nós temos muitas observações para fazer, né? Eu não vou poder falar sobre tudo, porque a gente tem que falar sobre outros povos nativos da América também. Mas vamos tentar, inclusive, focar um pouco na questão da religião, né? Que é um aspecto interessante. Eles tinham uma grande diversidade cultural. E tudo que acontecia nas cidades, culturalmente falando, estava relacionado com a religião de alguma forma, né? Então, as festividades, os encontros, as reuniões, as organizações, aquele momento em que o povo está reunido, sempre tinha alguma relação com a religião. Então, a religião, assim como os maias e astecas, eles eram politeístas, né? Seus deuses eram ligados a vários elementos da natureza, como o sol, a lua, a chuva. Eles realizavam, assim como os maias e os astecas também, oferendas, sacrifício humano. Essas oferendas sempre tinham o objetivo, né, de receber uma recompensa que poderia ser uma chuva para a colheita, ou então uma proteção, enfim, várias situações, né? Os incas eles também costumavam consultar oráculos. Então existiam os anciões, né, dentro da tribo que eram consultados, né, para que, enfim, eles pudessem, digamos que prever, né, fazer premonições do futuro, né, ou dar orientações de alguma questão importante que alguém precisasse. Eles também sacrificavam animais, tá? Não só pessoas, né, não só o ser humano, mas também animais. Era muito comum. E uma outra coisa interessante é que eles também mumificavam os seus mortos. Obviamente acreditavam nessa vida após a morte, acreditavam, né, muito nessa questão espiritual, né, do espírito. E de uma vida muito melhor pós-morte também. Essa aqui é uma figura de um líder indígena, né? Nas figuras a gente sempre vê o sol assim com um destaque, porque ele tinha uma importância muito grande dentro dessa religiosidade. Aqui, quando a gente vê os deuses incas, tem até um deus que está mais associado à questão do sol, né? Mas não era o único, né? Que é o Inti, esse aqui, né? Ele era reconhecido como deus sol, servo de Viracocha. Mas Viracocha era o deus principal, né? Digamos como ele está aqui no centro, porque ele era uma espécie de deus central. Ele que era responsável pela criação, né, de todo o povo inca, do mundo, enfim. Ele era um deus que criou os demais deuses, né, e todos eram subordinados a ele. E a gente tem também a figura de Mama Quila, uma importante deusa, né, a principal divindade feminina desses povos. Então, todos os assuntos relacionados à mulher, nascimento, casamento, fertilidade, a questão da agricultura também, né, e das colheitas também estavam associados a Mama Quila. Essa aqui.
Tem figuras diferentes da Mamaquila, que são representadas pelos incas. Viracocha, como eu já falei, que era o deus principal. E aqui tem vários, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet cada um desses deuses e até outros que não estão mencionados aqui. Aqui estão os principais. Eu também não tinha muito espaço para poder descrever cada um deles, então eu descrevi o principal masculino, feminino, e o Iti, que é importante por conta da questão do sol, né? O sol é de fato uma divindade muito importante para esse povo, né? Então, assim, eles reverendavam muito o sol. Tem muitas ilustrações dos incas que estão sempre associadas a essa figura solar. Agora vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre os povos nativos da América do Norte. Então, os incas, eles estavam na América do Sul, né? Como eu já expliquei, estavam ali na região do Peru até o Chile, né? Distribuídos naquela região, principalmente na Cordilheira dos Andes, no Peru. E a gente está na América do Sul. Os maias e os astecas, como nós aprendemos na aula anterior, estavam na região que pertence à América Central. E agora a gente vai falar um pouco sobre os povos que pertenciam à América do Norte. Né? Porque quando a gente estuda a América do Norte, Estados Unidos, formação dos Estados Unidos, formação das 13 colônias, antes disso aí, a gente tem os povos nativos desse local também, assim como tinha, né, os povos nativos aqui na América, no Brasil, e assim como tinha na América do Sul, a gente também tem essas figuras na América do Norte. Então vamos falar primeiro sobre o povo Cahokia. Então, Cahokia foi uma importante sociedade indígena. Eles viveram na América do Norte, viviam próximos ao rio Mississippi, foram muito influentes, né? Foi um povo muito influente para essa cidade, construíram muralhas, eles viviam basicamente da agricultura e da cerâmica, né, que eles produziam. Eles não tinham um sistema de escrita como outros grupos, né, de povos nativos da América, mas eles deixaram muitos registros, eles deixaram muitos objetos, muitos artefatos, né, que os historiadores podem estudar e fazer aí uma série de leitura sobre a rotina, sobre o cotidiano desses povos, sobre a religião, né, só através dessas ricas fontes históricas, né, porque os artefatos, os objetos são fontes históricas muito importantes. É claro que a gente consegue, através de um documento, fazer uma leitura mais rápida, né, de uma sociedade ou de determinado fato. Mas os objetos, eles muitas vezes deixam questões que ficam implícitas nos documentos escritos. Então é muito bom a gente estudar também com essa fonte histórica, que são artefatos, que são fontes históricas não escritas, né? E aqui a gente tem uma figura do povo Cahokia no seu auge, né? Essa figura aqui. Eram indígenas, né? Viviam basicamente como aquele modelo de tribo indígena que a gente conhece. E esse aqui é o modelo atual. No modelo atual vocês podem perceber que a movimentação é muito pequena. A gente vai falar um pouco mais adiante no vídeo sobre essa questão, né, da dizimação e do extermínio desses povos. Vamos seguir. Agora vamos falar sobre os Apaches. Os Apaches habitavam no sudoeste dos Estados Unidos, né? Eram considerados povos guerreiros, eram muito hábeis com os cavalos, né? Muitas figuras que a gente vai encontrar, não só dos Apaches, mas de vários povos, né, dessa região, sempre usando o cavalo, né? Então o cavalo era muito utilizado para o transporte e para as batalhas. Eles eram muito resistentes, né, à colonização, à imposição, né, das colônias europeias, e houveram vários embates aí pela luta, de luta para se manter nesse território, né? Um dos líderes dele, chamado Jerônimo, liderou um movimento muito importante contra a imposição das terras deles. Essa figura aqui de baixo já é uma figura, isso aqui já é uma imagem, né? Não é uma ilustração, dos Apaches. São indígenas, né? Mas eles têm uma vestimenta muito peculiar, diferentemente do índio
no Brasil, do indígena brasileiro. Bom, esses aqui são os Sioux, né? Eram conhecidos também como homens búfalo, viviam no oeste dos Estados Unidos, resistiram, assim como todos os povos que nós vamos estudar, eles resistiram também à colonização dos europeus, praticavam a dança do sol, que era uma cerimônia para entrar em contato com o mundo espiritual, praticavam também uma cerimônia onde ocorria a autoflagelação, e era uma cerimônia bem intensa, né? Li alguma coisa sobre isso, não poderia me aprofundar nessa aula, mas era uma cerimônia onde eles colocavam estacas sobre a pele, enfim, depois eles faziam vários movimentos para que essas estacas se soltassem da pele, e quando isso acontecia que eles conseguiam esse contato com o mundo espiritual. E era uma coisa assim, bem intensa, né? bem forte, né? Bom, eu li sobre isso, eu não vi imagens, não vi nenhum filme sobre isso, mas só de fazer a leitura realmente eu já achei uma coisa assim bem impactante, interessante, né? São culturas, são povos nativos, são culturas diferentes da nossa, modos de vida diferentes do nosso, que precisam ser respeitados, né? A gente está aqui para estudar, para fazer essa observação e para tentar entender o máximo possível também como eles viviam, né? Eles se comunicavam através de sinais de fumaça, né? Os nomes dos índios sempre tinham alguma referência às suas características físicas, ou algum feito seu, ou também a nomes de animais. E é isso. Aqui tem duas imagens sobre os Sioux. Essa aqui é uma imagem atual, obviamente, né? Essa aqui já é uma imagem mais antiga. Já está até em preto e branco. E esses aqui são os povos Cheyenne. Os Cheyennes habitavam o norte dos Estados Unidos, viviam em aldeias chamadas Tipi, né? Eles usavam a medicina nativa em cerimônias, e anos mais tarde, né, eles fundaram a primeira igreja nativa americana. E essa primeira igreja integrou várias tribos, e a principal tinha o local da cerimônia era o Tipi, né? E o principal, o ponto alto dessas cerimônias normalmente eram orações, enfim, eram, enfim, cerimônias muito importantes, com orações, canções. No Brasil, essa cerimônia, né, foi apresentada pelo Centro de Estudos Xamânicos, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um centro também xamânico. A prática dos xamânicos, né, com o uso do santo daime ou ayahuasca, que é uma bebida que eles utilizam inclusive para entrar em transe, fazer esse contato espiritual, faz parte dessa questão religiosa, né, espiritual. E tem muita coisa sobre isso, sobre os Cheyennes e sobre essa prática xamânica aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Em todo o mundo existem adeptos. Bom, falando um pouco sobre a participação dos nativos indígenas na formação dos Estados Unidos. Então, como eu havia dito antes, quando as 13 colônias foram se iniciaram, a gente teve um movimento de europeus chegando, né, nos Estados Unidos. Normalmente eram europeus que vinham de movimentos puritanos, movimentos de calvinistas, né, de reformadores protestantes, que eram de uma certa forma expulsos da Grã-Bretanha, e aí eles vinham para a América do Norte, para os Estados Unidos, querendo uma vida melhor. E aí ali eles constituíram o seu modo de vida, né, a sua sociedade, sua comunidade, e eles tinham uma ideia de colonizar, né, de uma certa forma, através de um destino manifesto. Eles tinham uma ideia e se legitimaram através da doutrina do destino manifesto. O que era o destino manifesto? Era uma ideia, uma doutrina, que defendia que havia uma predestinação desses povos vindos da Europa, da Grã-Bretanha, né? Esses protestantes que vieram de lá, que eram perseguidos lá, eles eram predestinados a estar naquela região da América para poder fazer uma colonização. Eles tinham uma missão civilizatória de ocupar aquele território.
E, obviamente, essa missão incluía a catequização, a conversão, né, dos nativos daquela região, ainda que fosse necessário expulsá-los. E aí não acontecia necessariamente só a expulsão, né, aconteceu o extermínio de muitos povos. Então, esses povos foram vários. A gente tem os Apaches, Sioux, Cheyennes, Navarros, Comanches, vários outros, né, porque aqui nessa aula a gente não ia poder falar de todos eles. Mas vários povos habitaram essa região da América do Norte e muitos foram mortos, tanto pelas doenças que esses ingleses, né, trouxeram para essa região, como também por genocídio, por assassinato, né. A guerra entre colonos e nativos foram guerras muito sangrentas, poucas tribos sobreviveram. Existem poucas reservas indígenas hoje na América do Norte, assim como existem poucas reservas indígenas aqui na América do Sul. Então, essa tentativa de colonização, né, de determinado local através da exploração e também da expulsão e civilização e imposição da sua raça e da sua cultura aconteceu em toda a América. Então, de formas às vezes um pouco diferente, né, entre o Brasil, a América do Sul, mais ao Pacífico, a América Central e a América do Norte tiveram algumas diferenças entre essas regiões, mas basicamente todos esses povos que já habitavam aqui, quando receberam, né, a visita, entre aspas, desses colonizadores, né, desses exploradores, basicamente eles foram submetidos a essa exploração. E aí, né, ou eles morreram, ou eles tiveram que se submeter, né, e foram escravizados de alguma forma. É claro que houve uma mistura, né, cultural muito intensa entre esses povos. Aqui no Brasil, muito mais do que na América do Norte, né? Então, por exemplo, hoje os americanos, a gente vê menos essa miscigenação cultural, né, dos americanos. Aqui no Brasil a gente tem muito essa miscigenação do português, do africano e do indígena. Praticamente todo o povo tem, em algum grau, né, de alguma forma, geneticamente um pouco desses povos, ou se não tiver desses povos, tem também dos povos imigrantes que vieram para cá, né, no período em que a imigração foi estimulada. Mas nos Estados Unidos a gente tem um pouco menos dessa miscigenação com os povos indígenas, né. Vai haver também uma miscigenação de culturas, mas isso aí é mais para frente, mais adiante. Mas esses povos foram... muitos dos povos que habitaram a América do Norte, né, foram para lá realmente para tentar uma vida diferente, para conseguir, talvez, constituir a sua comunidade dentro da sua visão religiosa. Muitos deles dentro da sua visão religiosa, como não conseguiram em outro lugar. Então tinha a questão da exploração, e a gente tem muito da exploração, principalmente a oeste dos Estados Unidos. Quando vocês forem estudar a formação das 13 colônias, isso vai ficar mais claro. Mas também tinha a questão desses povos protestantes que vieram também para conseguir uma vida diferente e acabaram oprimindo um pouco os povos nativos. Um pouco não, né? Oprimindo bastante. Vamos caminhar. A gente está encerrando a nossa aula com essa imagem aqui que eu escolhi, para figurar um pouco sobre tudo isso que a gente falou entre os módulos 14 e 15. O maior genocídio da humanidade foi feito por europeus nas Américas. 7 milhões morreram. Então, entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né, durante todo esse período de exploração, foi um tempo considerável, né, um longo tempo. Foram mais de 70 milhões que morreram pelo controle. Na verdade, os povos nativos morreram tentando, né, preservar o seu espaço, e os colonizadores, pequena parte que também morreu tentando dominar esses territórios. Então, essas culturas são culturas muito importantes, né, muito importantes da gente estudar aqui no continente americano, para a gente poder entender um pouco como essa história toda começou.
a gente só consegue entender um pouco do começo dessa história, da nossa história enquanto brasileiros, e assim como outros povos da América do Sul, na América do Norte e na América Central também, entendendo como que eram esses territórios antes da chegada desses exploradores, né, desses colonizadores. Quem estava aqui, como eles viviam, como eles pensavam, um pouco de como era o seu modo de vida, né, a sua religiosidade. Então nós aprendemos que todos esses povos eram politeístas, né, e os seus deuses estavam associados a esses elementos da natureza. São povos que respeitavam muito a natureza, respeitam até hoje, né? Preservam a natureza porque entendem que é a natureza e somente a natureza que proporciona a vida a eles, né? Que proporciona o alimento e a sobrevivência a eles. Então são povos que preservam muito a questão da natureza, e foram povos muito importantes também para a nossa cultura, né? Todos esses povos que tiveram contato com os povos nativos das Américas tiveram várias heranças. Aqui no Brasil nós temos muitas, né, questões, não só a língua, mas hábitos também, alimentação. Então houve uma influência e uma troca muito grande entre essas culturas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nossa aula termina aqui. E aí a nossa próxima aula a gente já vai para o módulo 16. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar as dúvidas quando houver a aula na plataforma Zoom referente ao módulo 15. E quando receberem os roteiros de estudo também. Façam as atividades da apostila e pesquisem. Podem pesquisar, buscar outras videoaulas também, entendeu? E espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Eu estou com muita saudade de vocês. Espero poder encontrar vocês o quanto antes. E vou deixar aqui sempre aquele meu recadinho que eu deixo no final. Lavem as mãos, fiquem seguros, fiquem em casa. Tenham paciência que tudo isso vai passar. Em breve a gente vai se reencontrar. Tá ok? Um beijo grande para vocês. Estou com muitas saudades. Tchau, tchau.